Olá, hoje o nosso foco é um confronto bem interessante da La Liga, Villarreal contra a Valência. De um lado, um time que está lá em cima na tabela. Do outro, um time lutando para subir. Mas será que o favoritismo do Villarreal se sustenta quando a gente olha os números de perto? Vamos mergulhar nessa análise para descobrir. Antes de mais nada, é importante entender de onde vêm as nossas informações. A nossa base é essa aqui, a planilha de dados da Smart Go. É daqui que a gente tira tudo, estatísticas, as probabilidades, enfim, tudo que a gente vai usar para entender esse jogo a fundo. E para começar a entender a história desse jogo, o ponto de partida é sempre a tabela do campeonato. E olha, aqui a diferença entre as duas equipes nesta temporada fica bem nítida. E aqui os números falam por si. Dá uma olhada, Villarreal em terceiro, com 48 pontos, uma campanha muito boa. Do outro lado, Valência lá em 15º com só 26. Essa diferença de 22 pontos já coloca no papel um favoritismo bem claro para o Villarreal, não é? Ok, então o Villarreal é o favorito no papel. Mas o que exatamente nos dados reforça essa ideia? Vamos ver alguns números que são, assim, impressionantes e que realmente mostram por que eles chegam com essa força toda. Olha esse número, 89% de aproveitamento do Villarreal nos confrontos diretos contra o Valência. Isso é um domínio absurdo, né? Mostra que, historicamente, o Villarreal sabe jogar contra o Valência e isso, claro, pesa muito, vai além do momento atual de cada time. E não é só o histórico. O mercado de apostas também vê as coisas dessa forma. Uma odd de 1,81 para a vitória do Villarreal é bem baixa, o que na prática significa que a probabilidade deles vencerem é alta. Ou seja, os dados e o mercado, tá todo mundo concordando aqui. E para completar, tem o ataque. O Villarreal costuma sair na frente abrindo o placar em mais de 66% dos jogos. O ataque deles é classificado como bom e ainda tem uma chance de quase 12% de aplicar uma goleada. São números que mostram um time que entra em campo para resolver, principalmente jogando em casa. Mas claro, se fosse tão simples assim, a gente nem precisava analisar, né? Agora a gente vai virar a chave e olhar para aqueles números que acendem um sinal de alerta. Onde será que o Valência pode ter uma chance? E aqui a gente já encontra a primeira, digamos, contradição. Porque apesar de tudo que a gente falou, a fase atual do Villarreal, se a gente pegar só os últimos 6 jogos, é classificada como ruim. E isso é um ponto muito importante. É uma fraqueza recente que a tabela geral não mostra. E olha só essa comparação que interessante. A defesa do Valência é considerada boa, enquanto a do Villarreal é só regular. Outro ponto de atenção, o Villarreal leva o primeiro gol em 1/3 das partidas. Para um time favorito, começar atrás do placar com essa frequência é, sim, um problema. Vamos destacar isso aqui porque é um ponto-chave. Essa defesa boa do Valência pode ser o grande diferencial. Pensa bem, num jogo em que eles provavelmente vão ser atacados, ter uma defesa mais sólida que a do adversário pode ser justamente o que eles precisam para equilibrar as coisas. Então, a gente tem um cenário interessante, um ataque forte do Villarreal contra uma defesa boa do Valência. E aí, como é que fica o placar? O que a gente pode esperar em termos de gols? Vamos ver o que os dados dizem sobre isso. A métrica de gols esperados, o famoso XG, ajuda muito aqui. Ela mostra que o Villarreal tem um potencial para marcar por volta de 1,7 gols. Já o Valência fica ali com 1,05. Ou seja, o Valência também pode marcar, mas a vantagem ofensiva do Villarreal é bem clara. E sobre o total de gols no jogo? Vai ser um jogo aberto ou mais fechado? Olha, as probabilidades aqui estão bem divididas. A odd para o mais de 2,5 gols é um pouquinho menor que a para o menos. Isso indica uma leve tendência para um jogo com gols, mas está longe de ser uma aposta certa. É quase um 50-50. E se a gente quiser afunilar ainda mais, quais são os placares mais prováveis segundo os dados? Olha que curioso, o 1-1 é o resultado com maior probabilidade. Logo depois, vem vitórias apertadas do Villarreal por 1-0 e 2-1. O que isso quer dizer? Que mesmo com todo o favoritismo, a expectativa é de um jogo bem disputado. Certo, a gente viu um monte de números. Favoritismo de um lado, brechas do outro. Então qual é o veredito dos dados? Vamos juntar todas as peças agora. A primeira grande conclusão, e não tem como fugir disso, é que o Villarreal entra como favorito. O histórico no confronto, a posição na tabela, o poder de ataque, tudo aponta para uma vitória do time da casa. Mas, e sempre tem um mas na análise de dados, né? A fase recente do Villarreal, que não é boa, e essa defesa mais sólida do Valência são os pontos que abrem a porta para uma zebra. É o que tira o jogo do previsível e coloca um grande ponto de interrogação. E no fim, a grande questão que fica é: o que vai pesar mais? A força do Villarreal jogando em casa ou a sua má fase recente e a boa defesa do Valência?
As estatísticas mostram os caminhos, as probabilidades, mas a resposta final, essa a gente só vai ter no apito final. Quer ter acesso a essa inteligência de alto nível? Siga a gente no Instagram, @SmartGo4. E para um PDF personalizado, o link do WhatsApp está na bio. SmartGo, leitura de jogo baseada em dados.